Olá, buenos dias, muy buenos dias, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Liste. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Quero cumprimentar aqui o pessoal de Eliseu Martins, pessoal de Francisco Aires, Canavieira, Eliseu Martins, Francisco Aires. O pessoal que assiste aula pelo YouTube, tem uma galera que assiste aula também pelo YouTube. E mais tarde eu acho que vai chegando mais gente pelo IPTV, né, assistir essa aula. Os colegas professores, as colegas professoras que acompanham vocês, estão aí com vocês nas escolas, tá? A gente está chegando próximo à prova do Enem, próximo ao Enem, esse final de semana, no domingo agora. E eu já queria começar a aula desejando boa sorte, né, para todos, né, que transcorra tudo bem, tudo em paz. Acredito que vocês já saibam onde é o local de prova, já tenham visto, né? Mas algumas atenções. Lembrem que vocês podem levar uma água, né, numa garrafinha transparente, caneta preta com aquele corpo da caneta tem que ser transparente, né? Leve mais de uma caneta, leve duas, sei lá, 3, caneta preta, né? A prova, esse primeiro caderno de prova, ele traz as duas línguas, né? Você vai receber o caderno da prova, vai estar a prova de inglês e a prova de espanhol. Você só vai responder o que você escolheu. Então, se você escolheu espanhol, responda somente a prova de espanhol, porque não tem espaço para responder em inglês. O caderno vem com as duas disciplinas por uma questão de logística. São muitas provas, não dá para personalizar. Então, você vai responder somente a língua estrangeira que você escolheu. Outra dica, como são muitas questões, então você ganha tempo, agiliza melhor, você ir respondendo a questão e preenchendo o gabarito. Depois que ele entregar o gabarito, sei lá, você respondeu a questão 1, 2 e já tem certeza que a resposta é aquela, vai logo lá, pintando assim um pouco ali a bolinha, marcando qual é a bolinha que você vai ter que pintar, né? Tem que estar bem preenchida, né? Porque assim você também ganha tempo. Outra dica, e aqui é muito particular de cada um, mas eu pessoalmente, quando vou fazer uma prova assim, eu gosto de começar pela disciplina que eu tenho mais conhecimento, que é mais fácil. Se for um concurso para professor, eu começo respondendo em espanhol. E aí deixo português e legislação para depois. Porque eu sei que legislação vai me dar mais trabalho, é lei, não é minha área, né? Então eu começo por espanhol, porque no começo da prova a gente está com a cabeça descansada ainda, tal, né? E uma coisa importante, essa prova é feita no turno da tarde, né? Começa 1h da tarde, 1h, meio-dia, enfim. É importante no dia anterior você dormir bem, se alimentar bem, comidas leves. E no dia também, né? Você vai sair para fazer uma prova, você vai almoçar mais cedo. Então, pessoal, não é prudente você comer uma panelada à mão de vaca para fazer uma prova dessa, né? Então, vamos se ajudar também, ajudar o corpo, né? E lembrando, dá para levar um lanchinho, né? Uma barrinha de chocolate, alguma coisa que vai lhe dar energia ali durante a execução da prova, que uma hora você vai sentir fome, assim, né? Lembrem disso. No mais, vai transcorrer tudo em paz, né? Vamos acreditar, tá? Nessa aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre conjunções, conectores, mas pensando na prova, pensando no Enem. Não estou trazendo nada de novo, não vou falar de regra, né? Vou falar de sentido, significado, e a gente vai responder algumas questões que já foram aplicadas no Enem. A gente vai responder as questões de interpretação que a gente fizer hoje, são todas questões que já foram
aplicadas. Beleza? Vamos lá. O roteiro da aula. Pronto. Eu coloquei lá em cima um título de vermelho que diz assim: acuérdate, acordar é lembrar, né? Então lembra-te, né, dessas palavras. O que está de vermelho é espanhol. E são palavras frequentes na língua. São conjunções, conectores, advérbios, né? Para a gente lembrar. A gente sabe que não cai questão gramatical, não vai cair questão exigindo a tradução de uma única palavra, né? Então, saber o sentido, o significado de algumas coisas aqui me ajudam a construir o entendimento do texto. Então, veja só, eu destaquei aqui as palavras todavia, que é uma falsa cognata, e aún. A prova de espanhol não é uma prova de decorar falsa cognata, não é isso. É interpretação, é saber se você entendeu o texto. Mas, todavia, é uma palavra de uso frequente, significa ainda, né? O ainda que está escrito aqui é tradução para o português, tá? Ainda. Essa palavra em espanhol tem como sinônimo aún, acentuado, porque tem um aún sem acento. E as duas palavras têm o mesmo significado, ainda. Veja o exemplo. Todavia, não sabemos a verdade. Ou seja, ainda não sabemos a verdade. Poderia ter aqui, ó, aún não sabemos a verdade. Todavia, ainda é tempo, né? Advérbio de tempo. Então, todavia não tem o mesmo significado do português. Cuidado com isso, né? A gente já viu aqui várias vezes, em textos, né? Vocês têm ciência disso. Destaquei também, ó, a menudo, que é uma locução adverbial, equivalente a frequentemente, da ideia de ação frequente. Exemplo, mi madre e eu nos vemos a menudo, ou seja, minha mãe e eu nos vemos com frequência. No lugar de a menudo, poderia estar aqui frequentemente e perfeitamente. Dando continuação, ó, o aún sem acento. No começo você viu aqui aún com acento, agora ele aparece sem acento. O acento ali é diferenciador. Aún sem acento tem o mesmo significado de incluso, inclusive. Olha só, o exemplo. Aún el perro estava feliz. Inclusive o cachorro estava feliz. Podia ser incluso el perro estava feliz. A questão do aún com acento ou sem acento, eu costumo ensinar a associar com acento. Todavia tem acento, aún com acento, mesmo significado. Pronto. O outro sem vai ser inclusive, né? As duas conjunções, sin embargo, né? Adversativo, oposição. Essas conjunções, sin embargo, no obstante, pero, elas marcam no texto uma situação, às vezes, interessante para se elaborar a questão, né? Porque vai contrapor ali uma ideia, né? Vai contrastar, né? Vai dar oposição ao que se vinha falando anteriormente, né? O sin embargo é equivalente ao porém do português. Exemplo, la tarea es difícil, sin embargo, porém, no entanto, necessária. No obstante, que é equivalente ao entretanto do português. Exemplo, no obstante, ou seja, entretanto, as perguntas mais complexas podem requerir mais tempo, tá? A gente está revisando, se alguém chegou agora, a gente está revisando algumas coisas pensando na prova de domingo, tá? Mas com acento. Em espanhol, o mas vai aparecer quase sempre como advérbio. É equivalente ao mais do português, tá? Ao mais do português. Esse acento também é diferenciador. Então,
quase sempre você vai encontrar dessa forma, como advérbio. Eu estou falando quase sempre para não dizer sempre, tá? Então, ó, necessitamos mais tempo, ou seja, mais tempo. Em espanhol, existe o mas sem acento, o mesmo mas do português. Mas ele tem pouco uso para evitar confusão, já que tem a mesma forma do advérbio. O que se usa em espanhol abundantemente é o pero. Fuimos, pero, mas, né? Não havia nadie, tá? Portanto, quando você encontrar mais no texto, vai ser advérbio. Nadie, que às vezes as pessoas confundem com nada, nada é nada como no português. Nadie é um indefinido, equivalente a ninguém do português. Veja aqui no exemplo, ó, nadie, ninguém, soube, né? Supo, decir a verdade. O aunque, que quer dizer ainda que, embora. Bom, é uma conjunção de concessão. Na verdade, essa conjunção ela dá a ideia de que há um impedimento para que uma ação ocorra, mas ela vai ocorrer. Veja o exemplo. Aunque llueva, repare que o verbo está no subjuntivo, embora chova, ainda que chova, né? Me voy a la fiesta. O impedimento para ir à festa seria a chuva, mas a pessoa vai, né? Aunque llueva, me voy a la fiesta. Temprano, que é um advérbio, significa cedo. Salimos temprano mañana, sairemos cedo amanhã. Rato. Rato também é uma falsa cognata. Rato significa tempo em espanhol. Tempo, momento, instante. Quando eu digo assim, ó, te chamo em um rato, né, eu te telefono no instante. Então, rato em espanhol vai ser sempre tempo. Tempo, momento, instante. Sino é equivalente ao senão do português. Geralmente aparece depois de uma frase negativa, descartando totalmente essa frase negativa anterior. Eu dei aqui um exemplo que é o seguinte. Quien, sino, ella, poderia haber elegido aquele color de parede. Ou seja, não poderia ter sido outra pessoa, né? Descarta qualquer outra pessoa. Então, quem, se não ella, quem não, se não é, quem, se não ela, poderia ter escolhido aquela cor de parede. Poderia ter escolhido aquela cor de parede, né? A frase, poderia ter escolhido, elegido, aquele color de parede. Essa conjunção sino, senão, se ela aparecer acompanhada de também, ela vai ter valor de adição. Veja no exemplo. No solo es inteligente, sino también muy listo. Ou seja, além de inteligente, né? Além de inteligente, é também... Esse adjetivo listo, ele é interessante. Quer dizer, uma pessoa pronta, preparada. É um super elogio falar que alguém é listo ou lista. Essa palavra sozinho também pode significar pronto. Você está se arrumando para sair? Estou listo, estou pronto, né? Mas serve também como adjetivo nesse sentido que você está vendo nessa frase. No solo es inteligente, sino também é adição, né? Muy listo. Solo. Solo, sem acento, significa só, sozinho, sem companhia. Eu me encontrava solo em casa. Solo com acento equivale a solamente. Solo tu puedes ayudarnos. Então, somente tu, né? Enquanto é falsa cognata, enquanto dá ideia de ação imediata, equivalente a assim que. Então, ó, enquanto chegue a casa, te chamo. Assim que eu chegar em casa, eu telefono. Mientras. Mientras em espanhol é como se diz enquanto. Dá a ideia de ação simultânea.
né? Ações que ocorrem ao mesmo tempo, concomitante. Olha o exemplo. Me gusta escuchar música mientras estudio. Gosto de escutar música enquanto estudo. Largo. Largo em espanhol é uma falsa cognata. A gente viu recentemente em um texto. Significa longo. Tienes los pelos muy largos? Muito longos. Né? Tens ou estás com os cabelos muito longo. Largo em espanhol se diz assim, ó, ancho, tá? Eu trouxe para mostrar. Esta camisa está muito ancha, está muito larga. Molestar. Molestar em espanhol termina sendo... É falsa cognata, porque em espanhol, molestar nunca vai estar associado a importunação sexual, abuso sexual, jamais. Molestar em espanhol é incomodar. Tá? Então, algo molesto é algo incômodo. Uma pessoa molesta é uma pessoa incômoda. Olha o meu exemplo. Perdone que le moleste. Pero que hora tiene? Desculpe incomodar, mas que horas são? Tá? Então, molestar é incomodar. Tá bom? Prejuízo. Prejuízo, essa palavra tem um prefixo, tá vendo? Esse pre aqui é um prefixo. E a palavra juízo significa julgamento. Um juízo é um julgamento. Então, um prejuízo é um pré-julgamento, ou seja, é um pré-conceito. Dê um exemplo. Juan é um prejuicioso, ou seja, um pré-conceituoso. Prejuicioso, preconceituoso. Pronto. Agora a gente vai começar a parte de interpretação de texto. Repetindo para vocês. Todos os textos que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje são textos que já foram aplicados. São textos que já foram usados, né, nas provas do Enem, de anos diferentes. Vocês que acompanham as aulas pelo canal, né, comigo, tal, com a gente, vocês sabem que eu começo uma questão de interpretação pela questão, pelo enunciado, né? Pense comigo. O texto está em espanhol, mas a questão ela está em português. Porque se pretende saber se você realmente leu e entendeu o texto. Em particular, essa questão, ler ela antes, ajuda muito a compreender o texto. E aí lembre, a gente lê a questão, pelo menos o enunciado, né? E na hora de responder, a gente faz por eliminação. A gente faz por eliminação. O que é fazer por eliminação? É você procurar erro nas alternativas. São 5 alternativas, só tem uma correta. No Enem, a gente sempre procura a alternativa correta. Mas tem 4 erradas. E quem elaborou a questão tem que colocar alguma coisa para ela estar errada. Ou uma coisa que o texto não diz, ou uma palavra a mais, um adjetivo que o texto não traz. Então, em cada alternativa, tem algo ali que me faz eliminar ela. Porque se não tiver algo que me faça eliminar, é a correta. A resposta correta é aquela que está de acordo com o texto. Uma tá, 4 não. Vamos ler aqui o enunciado. O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico
peruano. Então já sei que o texto vai falar sobre um trabalho, um futuro trabalho, veja só, futuro trabalho de escavação em um sítio arqueológico peruano. Sua leitura, a do texto, né, permite inferir, permite entender que... Agora eu vou ler as alternativas, veja só. Letra A. A pirâmide Huaca de la Luna foi construída durante o período colonial peruano. Então eu sei que o texto vai falar de uma pirâmide. A pirâmide Huaca de la Luna, chamada Huaca de la Luna, foi construída durante o período colonial. O que é o período colonial? O período colonizador. Quem foram os colonizadores, né, do Peru? Peru, Argentina, os espanhóis. Quem fala espanhol aqui na América, o colonizador foram os espanhóis, né? Letra B. O sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado. C. A pirâmide Huaca de la Luna, mais uma vez a pirâmide, foi construída com cerâmica. D. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. E letra E. O sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização Moche. Esse 01 aqui está de intrometido. Vamos ao texto. A gente vai fazer o quê? A gente vai ler primeiro ele em espanhol e depois faço a leitura em português e vou deixar vocês tentarem achar a resposta, tá? Às vezes tem texto, é curto, é uma charge, a gente consegue ler uma vez, duas rapidamente, dá certo, né? Mas eu acredito que 2 leituras é o mínimo, né? E o legal é confirmar no texto. Vou já mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer com confirmar no texto. Mas vamos acompanhar a primeira leitura em espanhol. Aí pode deixar em tela cheia, né, Joyce? Pronto. Fernando, você pode deixar em tela cheia, por favor? E não fica em tela cheia, não. Vamos lá. Graças. É porque às vezes está devagar o equipamento, né? Escavarán plaza cerimonial del frontis norte de Huaca de la Luna. Leu mais uma vez. Escavarán, está no futuro. Plaza cerimonial del frontis norte de Huaca de la Luna. Tras limpiar los escombros del saqueo colonial y de las excavaciones de los últimos años en Huaca de la Luna, este año se intervendrá la plaza ceremonial del frontis norte, en donde se ubica la gran fachada del sitio arqueológico ubicado en Trujillo, La Libertad. Informaron hoy fuentes culturales, después de varias semanas de trabajo. El material fue sacado del sitio arqueológico para poder apreciar mejor la extensión y forma del patio, que según las investigaciones sirvió hace unos 1500 años, ¿no?, como escenario de extraños rituales. El codirector del proyecto arqueológico Huaca del Sol y la Luna, Ricardo Morales Gamarra, sostuvo que con la zona limpia de escombros,
los visitantes conocerán la verdadera proporción de la imponente fachada, tal y como la conocieron los moches. Por su parte, el arqueólogo Santiago Seda, también codirector del proyecto, dijo que las excavaciones se iniciarán este año para determinar qué otros elementos componían dicha área. Abre aspas. Hace poco nos sorprendió encontrar un altar semicircular, escalonado. Era algo que no esperábamos. Por lo tanto, es difícil saber qué es lo que aún está escondido en la zona que exploraremos, señaló Uceda a la agencia andina. La Huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano de Moche. Es una pirámide de adobe adornada en sus murales, con impresionantes imágenes mitológicas, muitas de ellas em alto relieve. E aí reparem, isso aqui é importante, tá? Que é uma notícia, né? Tirada de um jornal, né? www.andina.com.pe Peru, né? É uma notícia. Então a gente vai agora para a tradução. Aí agora que a gente volta, né, com a Joyce, Fernando. Pronto, ok. Vamos lá. Vamos para a tradução, né? Mas dá para entender bastante, não dá? Aqui diz assim: escavarão a praça cerimonial de cerimônias frontal, del frontes quer dizer da parte, né, frontal norte da Huaca de la Luna. Eu não vou traduzir o Huaca de la Luna. Luna quer dizer lua. Não vou traduzir porque é o nome da pirâmide. Huaca de la Luna. Você não traduz nome próprio, nome de país, não traduz, né? Então escavarão a praça cerimonial frontal norte. Então a parte que fica para o norte, né? Da Huaca de la Luna. Vocês devem ter estudado e sabem que algumas populações aqui da América, especificamente América Latina, vou dizer assim, né, construíram pirâmides, diferente das pirâmides do Egito, né? Essas pirâmides eram construídas, né, no Peru, no México, para rituais, para observar os astros, né? São diferentes das pirâmides do Egito, mas são pirâmides. Então, após limpar os escombros do saque colonial e das escavações dos últimos anos na Huaca de la Luna, este ano se interverá na Praça de Cerimônias Frontal Norte, onde se localiza, esse ubica que eu estou destacando aqui, é do verbo ubicar, que significa localizar. A gente já viu ele aqui uma porção de vezes. Inclusive numa aula que eu fiz só falando de tradução de verbo, né? Onde se localiza a grande fachada do sítio arqueológico localizado em Trujillo, La Libertad. É onde está localizada, né, a pirâmide. Trujillo, La Libertad. Informaram hoje fontes culturais. Depois de várias semanas de trabalho, o material foi retirado do sítio arqueológico para poder apreciar melhor a extensão e forma do pátio, que, segundo as pesquisas, serviu há 1.500 anos, né? Não aparece aqui, mas a gente sabe, como palco de estranhos rituais. O co-diretor do projeto arqueológico Huacas do Sol e da Lua, são duas pirâmides, né? Uma do Sol e uma da Lua, Ricardo Morales Gamarra,
sustentou, defendeu, né, disse que com a zona limpa de escombros, os visitantes conhecerão a verdadeira proporção da imponente fachada, tal e como conheceram os moches, a população, o povo que construiu a pirâmide, né? De sua parte, o arqueólogo Santiago Uceda, também co-diretor do projeto, disse que as escavações se iniciarão este ano para determinar quais outros elementos compunham tal área, dita área. Abre aspas. Lembre quando você abre aspas, você vai trazer citação, fala de alguém. No caso aqui, fala de alguém, né? Do arqueólogo Santiago Uceda. O que é que ele diz? Faz pouco, ou há pouco tempo, nos surpreendeu encontrar um altar semicircular escalonado. Era algo que não esperávamos. Portanto, é difícil saber o que ainda, ou o que ainda está escondido na zona que exploraremos. Fechou aqui a aspa, né? Disse, destacou o Seda. Ó, em espanhol é muito comum você citar a pessoa, nome e sobrenome, e depois citar só o sobrenome. Cuidado para não se perder com essas coisas, tá? Quando ele fala o Seda, está se referindo ao arqueólogo, ao Santiago Seda. Né? Apontou, destacou, disse o Seda para a Agência Andina, que é o nome da publicação, do jornal. La Huaca de la Luna se localiza no distrito trujillano de Moche. É uma pirâmide de adobe, enfeitada. Aí aqui, ó, é uma pirâmide de adobe. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre adobe. Já sabe o que é adobe? Aqueles tijolos feito de barro, né? Um tijolo grande, né? Feito de barro. Chama adobe. As casas antigas aqui no Brasil, tal, muitas eram construídas com adobe. É uma pirâmide de adobe enfeitada em seus murais com impressionantes imagens mitológicas, muitas delas em alto relevo. Bom, eu agora vou deixar a questão em tela cheia, 2 minutos para vocês olharem, lerem e tentar achar a resposta. Tentem fazer por eliminação. A gente tem aqui um formato diferente, mas no dia da prova você vai estar lá com o texto e a questão junto, né? Então dá para ficar voltando com mais conforto. Tela cheia, Fernando, 2 minutos, por favor.
pessoal, de volta. Então, quando eu falo de fazer por eliminação, é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Vou mudando a cor da minha caneta. O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite inferir que, letra A pirâmide Dulce, tô vendo você agora aqui, Dulce. Bom dia. Dulce, eu acho que é por aí mesmo. Letra A pirâmide Huaca de la Luna foi construída durante o período colonial peruano. Olha só essa afirmação. Durante o período colonial. Durante o período da colonização, né? O que faz essa alternativa estar errada é isso aqui, ó. Dizer que foi construída durante o período, né, colonial. O texto não fala do período em que foi construída. A palavra colonial, ela aparece no texto aqui no começo, quando ele fala assim, após limpar os escombros do saque de saquear, de roubar, de levar, né, colonial, que vocês sabem, né, como é que se deu o processo de colonização aqui na América. Então, né, após limpar os escombros do saque colonial, né, e das escavações e por aí vai. Então, quando aparece colonial, é para dizer que eles deixaram escombros durante o saque. Outra informação interessante é quando ele fala que essa pirâmide serviu para rituais há 1.500 anos. Então, se há 1.500 anos essas pirâmides foram usadas para rituais, esse período antecede o período de colonização. Né? Os espanhóis não descobriram a América em 1472, eu acho que é isso, 1472, algo assim, né? Então, tá vendo? São duas informações que o texto traz que me fazem descartar a letra A. Aí tá ali riscado o que eu chamo de fazer por eliminação. B. O sítio arqueológico contém um altar semicircular. Veja, quem elabora a questão faz isso, ó. Até aí é verdade. Mas aí ele acrescentou, bastante deteriorado. Sim, possui um altar semicircular. Agora, bastante deteriorado é por conta de quem elaborou a questão. O texto não diz isso. Ele fala aqui, ó, o Santiago Seda, há pouco nos surpreendeu encontrar um altar semicircular, escalonado em forma de escada, né? Crescente ou decrescente, era algo que não esperávamos, né? Portanto, é difícil saber o que ainda está escondido na zona que exploraremos. Não tem, em momento algum, ele fala que o altar estava bastante deteriorado. Então, esse bastante deteriorado é o meu ponto de eliminação, tá? Até aqui, ó, o sítio arqueológico tem um altar semicircular. Aí é verdade, beleza. Agora, bastante deteriorado, não. Aí eu elimino, tá? Então, a gente tem que fazer por eliminação, observando isso, sabe? Espera aí que a gente vai fazer aqui a troca das meninas das Libras, as librianas. Vai entrar agora aqui a Raquel. Raquel morre de frio aqui, que esse estúdio é frio. Pronto, vamos lá. Letra C. A pirâmide Huaca de la Luna foi construída com cerâmica. Veja, com cerâmica. Você sabe que para fazer cerâmica tem que pegar o barro, colocar para assar, para queimar. Eles falam queimar a mais de 1.000 graus, né? 1.200 graus, é mais de 1.000 graus. O texto diz que a pirâmide foi construída de adobe. Adobe é barro, né? É um material. Cerâmica é outra. O adobe não foi assado a 1.200 graus, tá? Imagina a pirâmide de cerâmica, gente.
O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. Letra D. O sítio arqueológico, diz a letra E, mantém escombros deixados pela civilização Moche. Quando se fala de escombros, se fala no começo, que foram os espanhóis, o colonizador que deixou escombro. A pirâmide era desse povo, Moche, da civilização Moche, né? Por que eles iriam esculhambar algo deles que eles construíram? Tá? A resposta é a letra D. Mas a gente precisa mostrar, né? Espera aí. Tá aqui. Depois de várias semanas de trabalho, o material foi retirado, né, do sítio arqueológico para poder apreciar melhor a extensão e forma do pátio. Aqui, ó a resposta. Que segundo as investigações, as pesquisas, investigar em espanhol é pesquisar, investigar, pesquisar. Segundo as pesquisas, serviu há 1500 anos como palco de estranhos rituais. Essa palavra escenário é uma falsa cognata, quer dizer palco. Mas mesmo que você tivesse se traduzido como cenário, não alteraria a resposta, tá? Para mostrar para você que é uma questão que trouxe uma falsa cognata, mas a resposta não é centralizada na falsa cognata, né? Não é centralizada na falsa cognata. Então, a resposta, letra D, viu, ô Dulce? O sítio arqueológico possui um pátio, né, que foi palco de rituais, que ele chamou de estranhos, né? Estranhos rituais. Letra D. Beleza? Muito bem. Muito bem. Texto 2. É uma tirinha é legal, porque a gente lê rápido, é um texto curto, da Mafalda, junto com a Susanita. E essa questão 2, ela é muito parecida com a questão 3. Por que é muito parecida? Porque elas trabalham neologismo, palavra nova. Olhe só essa questão. A personagem Susanita, aquela coleguinha da Mafalda, no último quadro, inventa o vocábulo mujeres. Então, esse vocábulo, essa palavra mujeres, ela inventou. Vírgula, né? Utilizando-se de um recurso de formação de palavras existente na língua espanhola. Essa última fala é para deixar a questão chique. Você não vai precisar saber de recurso de formação de palavra. Utilizando-se de um recurso de formação de palavra existente na língua espanhola. Isso aí é para deixar a questão chique. Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujeres remete a. É isso que eu preciso saber. Quando se cria uma palavra nova, é para trazer um sentido. Ou porque eu não encontrei uma outra na língua, ou porque eu quis inventar a palavra dentro do contexto. O que eu preciso entender é o que é que significa mujeres na cabeça da Susanita. O que é que ela quer dizer com mujeres? Letra A. Falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. Quando a gente lê a questão, não é momento de escolher resposta não, tá? Você só pode escolher resposta depois que ler o texto. Eu estou lendo a questão para saber o que o texto vai me trazer. B. Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. C. Inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas. D. Relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas. E letra E. Independência das mulheres que não se prendem às tarefas domésticas. Eu não sei se eu fui muito rápido, Raquel. Eita, pronto. É que eu me empolguei aqui. Vamos para a leitura, então, do texto, da tirinha. A Susanita diz assim para a Mafalda. Eu vou ler primeiro em espanhol e depois eu traduzo, tá?
E aí, durante essa primeira leitura, eu vou deixar em tela cheia, Fernando, viu? Tela cheia, porque eu vou ler em espanhol. A Susanita diz assim: Me revientan los tipos que piensan que la mujer es inferior. ¿Será que más que nada la ve en tareas domésticas? Y bueno, es para eso que estamos las mujeres. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, ni limpia, ni nada de eso, ¿es menos mujer? ¿Qué diablos? Ah, según vos, una mujer que tenga cocinera, lavandera, mucama y demás, ¿es poco mujer? Momentito. Una cosa es la mujerez y otra el status. Vamos traduzir. Veja a fala da Susanita. Ela diz assim: me arrebenta, me chateia, né? Os tipos, os sujeitos, os caras que pensam que a mulher é inferior. Até aí massa, né? É um comportamento horrível, né? Os caras acharem que as mulheres, né? Que mulher é inferior. E a Mafalda, obviamente, concorda e diz: será que mais do que nada só vêm as mulheres em tarefas domésticas? Né? Lavei em tarefas domésticas? Será que mais que nada só vêm as mulheres em tarefas domésticas? Isso é uma forma de você diminuir a mulher, né? Achar que só presta para tarefa doméstica, né? Não é isso? Até aí tá massa. Aí veja a Susanita. Ela diz: "E bem, mas e bom, né? E bueno, e bem. É para isso que existe as mulheres, é para isso que estamos as mulheres, é para isso que as mulheres existimos. É para isso que as mulheres existimos. Para isso o quê, minha gente? Para isso o quê? É para isso que as mulheres existimos. Afinal de contas, uma mulher que não cozinha, que não passa roupa, que não lava, não limpa, nada disso, é menos mulher? Mas que diabos? Vocês estão percebendo o pensamento da Susanita? Né? Na cabeça dela, as mulheres existem para isso. Mas as mulheres que não fazem isso não são menos mulheres. Meio doido a cabeça da Susanita, tem uns pensamentos meio doidos. Né? Percebem? Isso é muito importante. Aí a Mafalda fica estarrecida. Olha a reação. Segundo você, uma mulher que tenha cozinheira, lavadeira, mucama e ademais, né? E mais, é pouco mulher, né? Ela fala um momentinho, vai corrigir, né? Momentito, momentinho. Uma coisa es la mujeres e a outra, né? O status. Uma coisa é a mujeres, essa palavra que ela criou, e a outra o status. Bom, a Susanita trouxe aqui dois, né, Dulce? A Susanita trouxe aqui dois tipos de mulher na cabeça dela. Uma, ela criou uma palavra para dizer mujeres. E a outra, status. O que seria status? De acordo com a cabeça dela. O status é essa mulher que tem empregadas.
Ah, e tem várias empregadas. Status, né? Resta o segundo modelo de mulher, mujerês. E o que é que seria mujerês? E o que é que seria mujerês? Né? Vamos tentar fazer, né? Vamos fazer por eliminação. Fernando vai marcar pra gente, pra vocês. Vai deixar em tela cheia, Fernando, da questão. 2 minutos. E, muito bem. Vamos lá, né? Tá. Dulce. É por aí, viu, Dulce? Exatamente. Mas vamos lá. Por eliminação, né? A letra A diz assim, né? O sentido do vocábulo mujerês remete a falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. Olha, feminilidade. Se a gente voltar no texto, não tem nada que remeta à feminilidade, a ser mais ou menos feminina. Não tem. Então não é por aí. A questão, ela debate o papel da mulher, a função da mulher, né? A questão dos preconceitos, né? Dessa questão de reparar a mulher somente em responsável pela casa, pela limpeza, tarefa doméstica, né? As coisas estão mudando, a gente sabe, né? Mas é essa a função da tirinha. Só que o Quino, o autor da tirinha, né, o desenhista, ele trabalha isso de uma forma diferente. Então, a questão da feminilidade não está em debate aqui, né? Letra E. Independência das mulheres que não se prendem às tarefas domésticas. Também não é isso. Até porque essas mulheres que não realizam as tarefas domésticas, na tirinha, ela tratou como status. Né? É um status, né? Ter quem faça para ela. E não é tratado como uma questão de independência, tá? Independência.
Porque alguém tem que pagar, né? Alguém paga para que essa mulher não faça. Então, não é pro lado da independência, é pro lado do status. Ser rica, digamos assim, né? Letra D. Relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas. É parecida com a letra D, né? A palavra mujeres, ela não é para essas mulheres. A palavra mujeres é para outras mulheres na cabeça dela, né? Na cabeça dela, relevância social, ter quem faça é status. Então, não é por aqui. Achei interessante, agora respondendo à questão, que a Dulce ali no chat disse assim, ou é letra B ou é letra C. E realmente é. Mas olha, outra coisa, repare que a letra B e a letra C, elas dizem o contrário da outra. Quando você encontra uma questão onde uma alternativa diz o contrário da outra, uma é o contrário da outra, é porque uma das duas é a resposta. Letra B fala assim, valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas. Como é que resolve? Voltando no texto. Aí eu lhe pergunto, na cabeça da Susanita, a palavra mujeres, eu poderia traduzir como mulheraço. Na cabeça da Susanita, uma super mulher, né? Mulheraço. É as que fazem as tarefas domésticas ou as que não sabem fazer? Ela, Susanita, valoriza as que fazem ou as que não sabem fazer? Quando ela diz, olha a fala dela, e bem, é para isso que existimos as mulheres. Nós, mulheres, existimos para isso. Para isso o quê? Para as tarefas domésticas. Afinal de contas, uma mulher que não saiba cozinhar, gomar, lavar e limpar, nada disso, é menos mulher? Que diabos? Ela até aceita a mulher que não saiba fazer. Mas para ela, mulher, um mulheraço, qual é? É a que realiza as tarefas domésticas. São as que fazem. Na cabeça dela é isso, né? Tá? Então, a resposta, a gente fica impactado porque ele trabalhou uma menina, uma mulher sendo vítima da coisa em si, né? Na cabecinha dela, ela se convenceu de que a mulher é aquela que tem as obrigações do lar. A Amélia, que era a mulher de verdade, não tem? Pronto, na cabeça da Susanita, foi isso, coitada. Então, a letra B, valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas e não inferioridade, né? Segunda questão, letra B. Pronto, pessoal. E aí a gente vai chegando ao fim dessa aula. Os que forem fazer prova domingo, boa sorte, muito buena suerte. Vai dar tudo certo. Na próxima semana a gente se encontra. Dulce, boa sorte a todos vocês. Muitíssimas graças. Nos vemos. Abraços.